Olá! Tudo bom? Então, tô dando boa tarde aqui, tanto para Tainá, dá um oizinho aí, Tainá, pro pessoal Oi, saber pessoal! quem é. Oi, Jenny, tudo bom, Jennifer? Boa Olá, tudo bem? tarde. Boa tarde. Boa tarde pro pessoal que está aí no Facebook e nas outras plataformas acompanhando a gente. Agradecer a todo mundo que se inscreveu, as mensagens, né? A gente está agora num momento que tem um monte de live, um monte de conteúdo bacana, né? Eu acho que a gente está também aproveitando esse momento para. Opa! A gente está aproveitando esse momento para consumir e conhecer uma série de conteúdos que antes não era possível, né? Que antes a gente não tinha tempo, então agora está sendo bacana também. Antes da gente começar a conversa de hoje, que é sobre educação para a diversidade, eu quero já dizer que vocês podem mandar perguntas, dúvidas, comentários, tá? Aqui na plataforma mesmo. Só vocês mandarem para a gente que tudo que for possível aí dentro do período que a gente vai estar aqui, a gente vai respondendo. Se não der para responder tudo, depois a gente vai lá no post e comenta para vocês, tá? Então, eu sou a Janine Rodrigues, sou escritora de literatura infanto-juvenil e educadora. Sou fundadora da Piraporeando e tenho a honra, a alegria de trabalhar com essas duas mulheres incríveis, educadoras. Eu não vou apresentá-la, eu vou deixar que elas mesmas se apresentem. Então, começando pela Tainá. Vai lá, Tainá, pode se apresentar aí para o pessoal. Oi, pessoal! Então, meu nome é Tainá Carrasco, como a Janine já começou a falar aí. Eu trabalho na Piraporeando ao lado da Jennifer, né? É a minha parceira mor. Nós trabalhamos na parte pedagógica, desenvolvendo projetos, escrevendo textos, tudo voltado para a educação para a diversidade, que é o nossa raiz, né? A nossa base na Piraporeando. Sou graduada em pedagogia, já participei de várias mesas de discussão com temas relacionados à cultura negra, à cultura africana, e continuo pesquisando, né? E sempre pesquisando, me atualizando profundamente nesse tipo de conteúdo. Muito bem, vai lá, Jennifer. Olá, como a Tainá disse, eu sou a Jennifer, estou como educadora na Piraporeando. Amo trabalhar com essas duas maravilhosas. Como a Tainá diz, nós fazemos um trabalho em prol da diversidade, com os eixos básicos na educação antirracista, na educação anti-bullying, sem preconceitos e baseada no afeto. Também sou pedagoga de formação, tenho 31 anos, faço parte do coletivo de mulheres Império de Candaces, na qual nós trabalhamos com educação não formal e formal para as mulheres da periferia. Também dou um apoio pedagógico na Odara, que é uma escola de inglês para mulheres negras. Faço atividades de arte vivenciadora, ou seja, faço contação de história, ou seja, temos uma grande gama de oportunidades de conversas hoje. Nós estamos abertas para discussão, como a Janine disse, pode mandar suas perguntas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que vai ser uma troca muito gostosa. Com certeza. Bem, para começar, eu queria, né, que vocês falassem um pouquinho sobre o entendimento, né, de vocês sobre a educação para a diversidade. O que vem a ser educação para a diversidade, né? A gente costuma dizer que tem algumas palavras que no ambiente escolar causam um certo espanto, né? Quando a gente fala diversidade, algumas escolas, alguns educadores, né, ficam, meu Deus, o que será que ela vai falar? Né? O que será que as famílias vão entender ou que elas vão imaginar que vai ser dito? São muitos tabus, né? Dentro da educação, a gente tem uma série de assuntos que precisam ser tratados, que precisam ser abordados, e, ao mesmo tempo, existe um estranhamento, um incômodo, um medo de se falar sobre isso, né? Para falar um pouquinho, pessoal, assim, dentro da Piraporeando, a gente trabalha 3 eixos principais da educação para a diversidade. Então, a gente trabalha educação anti-bullying, educação sem preconceitos baseada no afeto
e a educação antirracista. Então, dentro desses 3 eixos, a gente tem um monte de incômodos, né, que às vezes a escola e a família também têm, de falar sobre isso, né? Eu lembro uma vez que eu fui numa escola, e aí eu falei, como que vocês abordam aqui as questões de gênero? Olha, a coordenadora abriu um olho desse tamanho, olhou na direção dos pais, das mães, das famílias, né? Eu não sabia se ela corria, se ela, sabe, porque só da gente falar a palavra gênero, já vem um monte de coisa na cabeça de algumas pessoas, né? E falar sobre gênero é ensinar, sexualizar as crianças. Não, né? Gênero, gente, voltando lá para o que a gente aprendeu na escola. O que é gênero? Né? É quando homem e mulher, e as diferenciações que podem e não podem ser feitas em função da identidade de gênero. É isso, aquela coisa de brincar, brincadeira de menino, brincadeira de menina. Isso não existe, brincadeira é brincadeira. Né? Então, são essas coisas que a gente vai entendendo, né? Que as meninas, às vezes, precisam ou são obrigadas, né, a se comportarem de uma maneira, e os meninos ficam mais à vontade. Meninos que não podem chorar porque são meninos. Quantas vezes a gente ouve, né, até mesmo dentro da escola, fulaninho, não fica assim não, você já é um rapaz. Então, o que a gente está dizendo para esse menino? Que ele não pode chorar? Que ele não pode sentir dor? Que ele não pode ter medo? Tudo isso é um comportamento que está direcionado à identidade de gênero daquela pessoa. Isso sem falar das questões, quer dizer, sem falar não, porque a gente vai falar sobre as questões raciais, né, sobre o bullying e tudo mais. Então, queria, né, que vocês falassem um pouco o que vem a ser a educação para a diversidade. Vou começar pela Jennifer agora. A escola pensa que você trouxe isso, né? Que parece que a diversidade não faz parte da escola, mas a escola por si só é a diversidade, é a relação com as diferenças, mas não é qualquer diferença. Quando você coloca o primeiro pé no degrau da escola, você já se encontra com a diversidade, que são os sujeitos que fazem parte dessa construção, seja os educadores, seja os gestores, os supervisores, já são pessoas diferentes que partilham as suas vivências com outros indivíduos diferentes, que são as crianças. Então, a diversidade ela já é posta na escola. Aí, dentro disso que já é posto, mas não dito e não entendido como diversidade, como você diz, existe um estereótipo em cima da palavra diversidade. Opa, vamos correr. Mas como que vai correr de si próprio? Não tem como. E aí, quando a escola, a educação pensa em diversidade e constrói-se em diversidade, você está levando em consideração todos os indivíduos que neles participam, sejam os meninos, as meninas, as suas vivências familiares. Já estou trazendo a família para a conversa, que não existe possibilidade de falar de diversidade sem trazer a família para a conversa. E aí você traz os aspectos culturais, que entram as questões de etnia, questão de costume, religiosidade. E aí a escola vai trazendo essas identidades que esses sujeitos trazem e trabalham com elas. Não podemos esquecer também que dentro da diversidade entra a questão das pessoas que têm limitações, como deficiências, como as pessoas se reconhecem, que você falou sobre a identidade de gênero, a questão de sexualidade, envolve também as questões de perceber e respeitar as pluralidades, de que não existe um padrão de sujeito. Quando nós estamos falando de educação para a diversidade, nós estamos falando exatamente disso, do sujeito como ele é dentro das suas identidades, das suas relações. E os educadores e educadoras têm que fazer essa mediação dentro dessas diferenças. Com certeza, com certeza. É isso, né? A gente não pode fugir de uma coisa que está intrinsecamente ligada àquilo que, inclusive, nos coloca na sociedade como seres humanos, é justamente a diversidade, né? E você, Tainá? Tá, eu quero começar falando o que traz a Constituição Federal, né? Então, uma das primeiras linhas, quando a gente vai ler, ela fala que a educação como um direito de todos.
Então, sempre me faz pensar, mas como assim um direito de todos? É um direito de todos que deve ser assegurado pelo Estado, pela família e por quem está ali em volta, ou seja, a comunidade. Então, se nós estamos falando de um país, o Brasil, um país super plural, né, super, né, começou lá no processo de colonização e não tem, apesar de quem não é preto, tem sangue de preto, uma minoria que não tem, é um país diverso, não fechamos somente com pessoas negras. Então, aí nós já precisamos ver qual a importância de trazer a diversidade para a escola. Então, ok, é previsto em lei, é um direito de todos, a educação básica é dever do Estado, mas como? Como essa educação está sendo transmitida, está sendo dada, está acontecendo dentro da escola? E eu acho que é um questionamento que nós precisamos ter como educadores, os professores, professoras também, porque não é simplesmente ir lá e cumprir o conteúdo e cumprir o que vem prontinho de apostila ou dos livros. É pensar assim, como a Jennifer trouxe, qual é a cultura dos meus alunos? Qual é a vivência que esse meu aluno tem? Qual é a cor desse meu aluno? Qual é o estado de origem dele? Porque o processo de educação é um processo complexo. E se a gente não levar em consideração as especificidades de cada um, a educação não vai acontecer. Então, nós vemos aí muitos buracos, mas muitos buracos na educação, muitos problemas na educação, e eu digo assim, especialmente do trabalho que a gente vem fazendo, um pouco seria amenizado se a diversidade fosse mais levada em consideração. Apesar de termos outras leis e muitas coisas que asseguram isso, os livros didáticos não trazem diversidade, as apostilas não trazem a diversidade, as escolas, a minoria delas, traz essa discussão da importância do professor chegar numa classe e conhecer o aluno. Esse meu aluno, qual é o nome, para além do nome dele, de onde que ele veio? Como ele se identifica, se a gente for falar de gênero, o que esse aluno sente quando ele entra na escola? Isso tudo é diversidade, não é preto ou branco. Então, é muito importante, como professores, professoras, educadores, educadoras, gestores e gestoras também, temos isso em mente, de que a educação para a diversidade, ela não se limita aos papéis, ela precisa acontecer na sala de aula para que a educação aconteça. Eu tenho muitos buracos de uma falta de acolhimento na escola, a gente pode ficar horas falando sobre. Então, um pouco do que eu penso é isso. É muito além. Nós temos o curso, né, que vai ser lançado, e o nosso curso de Educação para a Diversidade vai trazer profundamente isso, as diferenças socioeconômicas, né? Então, se eu não conheço qual é o meu público, como eu vou ensinar ele? Eu lembro que na escola, estudei em escola pública a vida inteira, então eu me deparei com todo tipo de gente, né? E eu lembro que na minha sala, tinha gente que tinha empregada e tinha gente que a mãe era empregada. Então, a conversa com esse tipo de aluno já tem que ser diferente. Isso, tudo isso é vivenciado na escola. Então, é importante, muito importante conhecer, você precisa conhecer seus alunos, a realidade que ele está inserida, e moldar a sua educação para que esse aluno aprenda, é um direito dele. Ele precisa aprender, e o professor é um dos fundamentais nesse processo do lado do aluno. Com certeza. Nossa, isso é muito importante, assim, a gente tem falado muito sobre que a educação, ela é construída, né, ela é viabilizada por vários atores da sociedade. Então, a família tem um papel, a escola tem um papel, a sociedade como um todo tem um papel, porque, como nos ensinou Paulo Freire e vários outros educadores também, nós nos educamos uns aos outros, né? Então, a forma como eu me educo, o Kabengele Munanga fala muito sobre como nós nos comportamos como aldeia, querendo ou não. Não adianta a gente, mas eu não tô nem aí, eu não ligo. A questão não é essa, a questão é que se você vive em sociedade, o meu comportamento te afeta e o seu comportamento me afeta. E isso independe da nossa vontade, porque nós vivemos em sociedade, né? Então, isso mostra que a educação, para ter sucesso, ela vai precisar aí que todos esses atores cumpram o seu papel. Agora, a gente falou sobre preconceito, sobre diversidade, sobre racismo, sobre o bullying,
E uma coisa que a gente percebe muito na escola é como, mesmo sem ter mesmo com uma boa intenção, muitas vezes os educadores confundem esses elementos, né? Então, às vezes, uma prática de bullying é vista como uma prática de racismo, ou acontece muito mais até o contrário. Às vezes, a gente tem ali claramente uma situação de racismo e a escola trata aquilo como bullying. E aí, até, né, trazendo um pouco do que a Tainá e a Jennifer trouxeram, a gente precisa conhecer, porque ninguém dá o que não tem. Então, os educadores, eles também têm o direito de aprender, né? Porque quando a gente fala que a educação, o aprendizado é um direito de todos, não são só as crianças, não são só os adolescentes, não são só os jovens, são todos, né? Então, os professores que muitas vezes precisam implementar um projeto pedagógico que vai trazer a questão do racismo, do bullying, da diversidade, a gente ouve muito isso, né? Mas por onde que eu começo? Né? Mas como? O que eu faço? Como que é? Né? Eu tenho que ter 2 projetos, eu tenho que atender o currículo e, paralelamente a isso, ter um projeto focando em diversidade? Não. Por quê? A gente acaba fazendo com que as coisas andem separadas. O que a escola precisa urgentemente é entender que o currículo dela precisa considerar em todas as suas áreas a temática da diversidade. E não trabalhar isso como um projeto à parte. E não trabalhar isso como uma ação que ela vai fazer durante o ano. Porque isso não é uma coisa continuada, isso não é um projeto, isso não é uma ação continuada, né? E aí também é uma possibilidade desse professor ir cada vez mais conhecendo o que é bullying. Ah, ok, bullying, ele é uma violência social, geralmente quem pratica bullying sofreu bullying antes, ele tem elementos específicos para poder acontecer. Então, quando a gente vê uma situação, para a gente saber se é bullying, a gente tem que perceber quais são as características daquela ação violenta. E racismo? Racismo vem de um processo histórico que está enraizado na sociedade. Então, assim, é essa bagagem, é esse olhar que o professor precisa ter, até para ele não tratar bullying como racismo, nem racismo como bullying, ou com qualquer outro tipo de violência. E aí eu queria pedir para uma de vocês, né, ou a Jennifer ou a Tainá, definir para a gente um pouco o que é o bullying e o que é o racismo. Né? Queria que uma de vocês falassem sobre o que é o bullying e a outra falasse sobre o que é o racismo, para que a gente deixe aqui bem claro, ou bem escurecido, na verdade, o que é cada coisa, né? Para a gente não misturar as estações e tratar tudo de uma maneira só, porque são coisas diferentes. E precisamos tratar de maneiras diferentes, com ferramentas diferentes, inclusive. Até a própria legislação do bullying é uma, e a legislação que fala do racismo é outra. Né? Então, queria aí quem se sentir, né, mais à vontade sobre um tema ou sobre outro, porque as duas são maravilhosas, tem total possibilidade de falarem sobre qualquer um desses assuntos, mas queria que vocês trouxessem um pouquinho das definições. Bullying, racismo. Pode começar, Jennifer, pode ir lá. Eu vou falar sobre racismo, então, que a Tainá, especialista sobre a questão do bullying, foi a temática do TCC dela, então vou deixar para minha parte, aí eu conheço todo esse processo de trabalho dela. Quando a gente começa a pensar sobre as questões raciais, a gente primeiro tem que pensar que qualquer assunto que existe, principalmente na sociedade Brasil, que é o nosso território de fala, não existe a possibilidade de se fazer uma discussão sem pautar a questão de raça e classe. Posto isto, nós iremos racializar o discurso, falar sobre indivíduos que comungam dessa sociedade e de que forma que determinado grupo social é tratado. Aqui no Brasil, por conta do processo de escravização, determinado grupo, que é a população negra e a população indígena, por conta, né, da invasão e da colonização, são populações e grupos que sofrem ataques sociais, e seja por questão de cor de cabelo, seja por contexto histórico, que foi o que eu falei do processo de escravização, que são separados
e descriminalizados por conta disso. O racismo, só que o racismo é muito, hoje, né, na contemporaneidade, o racismo ele é muito maior do que só determinado grupo social que é entendido como a branquitude, a negritude ou a população indígena que infere outro grupo. Diz respeito às questões econômicas, as questões psicossociais, as questões educacionais, e aí cai no que você falou, é uma estrutura enraizada. E aí, quando você começa a pensar num combate contra o racismo, nós iremos pensar em atitudes antirracistas. Que aí entra em contato com o nosso trabalho, que é a Piraporeando. Quando você começa a pensar em formas de combater o racismo, que é uma estrutura social colocada por meio da relação desigual entre indivíduos, você começa a pensar no quê? Quem são esses indivíduos e que forma esses indivíduos são conduzidos nessa sociedade. Para nós que trazemos o papel na educação, a legislação maior é a Lei de Diretrizes e Bases. Para uma compensação do que aconteceu no passado, houve-se a primeira alteração na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, em 2003, que é a Lei 10.639 de 2003, que busca se fazer uma reparação histórica educacional. O que é isso? Trazer à tona a cultura afro-brasileira e africana. Só que contemplar apenas a população negra é muito pouco. Aí houve-se uma outra alteração em 2008, abarcando a cultura a cultura indígena, para que todos tivessem a possibilidade de ter acesso ao conhecimento, né? Visto que pós-escravização os direitos foram cerceados. E aí, mesmo que a Tainá trouxe muito bem a Constituição de 1989, que fala sobre a questão de que todas as pessoas têm o mesmo direito, só que esses direitos não são, são direitos iguais, mas não são direitos equivalentes. O que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Não é porque, imagina só, duas pessoas, as duas têm direito, cada uma a uma bala. Só que uma pessoa já nasceu com uma bala. Elas têm os mesmos direitos, mas elas não têm acesso equivalente a esse direito, a esses direitos. E aí, pós-Constituição, eu acredito que a Lei Magna de Diretrizes e Bases é a maior lei para se pensar em um processo de equivalência, num processo de equiparação educacional. E aí a gente consegue, porque nós, né, enquanto Piraporeando, acreditamos que só existe uma possibilidade de pensar numa mudança estrutural quando nós falamos de educação. E não qualquer educação. São as educações que abarcam os eixos que nós falamos no início. E aí essas leis vêm para que haja essa reparação histórica. Só que a dificuldade desde 2003 até agora em 2020 é a implementação dessas leis. Por quê? Como que você pensa num processo de combate ao racismo quando nós não falamos de racismo? Você falou do Kapengele Munanga, ele veio para descortinar a questão da democracia racial, de que aqui no Brasil era um racismo velado e que não existia. Posto Kapengele que nós não vivemos numa democracia racial, as pessoas do dia para a noite descobriram que existe racismo no Brasil, mas não sabem como implementar, porque o racismo virou uma responsabilidade da população negra. Mas como você, que é o agente que sofre, vai ser culpabilizado? Não existe a possibilidade disso. E aí, dentro deste processo educacional, pensou-se que primeiro pensou no contexto histórico, aí veio o boom das relações étnico-raciais. O que são as relações étnico-raciais? Quando você coloca os grupos para dialogar
as suas demandas. A população negra e indígena é a questão da falta de acesso, a questão da falta de acesso à cultura, a amparo emocional em todas as situações. Só que para discutir relações étnico-raciais é importante que os grupos estejam equiparados. O que não é o caso, porque a branquitude já tem a todos os acessos. O processo educacional é colonizado, ou seja, eles têm toda a cartela de educação, de representatividade, de reconhecimento de ser. Ou seja, vimos que a educação para as relações étnico-raciais não é viável. O que pensou-se na última década? Numa educação antirracista. Só que o processo de educação antirracista também cai numa periculosidade quando não ainda continua se falando que é de responsabilidade da população negra o racismo. Quando nós pensamos em perspectivas e narrativas que dialoguem com a desconstrução da branquitude e o reconhecimento de privilégios, aí sim nós começamos a dialogar uma educação antirracista, que é o que nós vamos fazendo dentro do nosso trabalho e até mesmo no curso que a Tainá trouxe. O curso de Educação para a Diversidade, além de falar sobre as questões de diversidade, vem trazendo essas novas narrativas de uma educação equiparada, com um diálogo que proporcione desconstruir nos educadores e educadoras as suas próprias questões. Como a Janine e a Tainá bem trouxeram, não adianta fazer um diálogo educacional centralizado apenas na criança. É preciso que os educadores se desconstruam, percebam as suas ações. Eu costumo dizer que eu não confio no politicamente correto. O que é para mim politicamente correto? Que é quando você está em público, você tem determinada reação. Ai, porque eu não sou racista. Ai, porque eu entendo as questões do público LGBTQ. Ai, porque as mulheres são maravilhosas. E aí, quando você está dentro da sua casa, você reverbera todos os seus preconceitos, todo o seu racismo, todo o seu não entendimento. Eu penso que quando a gente começa a descortinar isso, a tirar as máscaras dos educadores, educadoras, gestores e gestoras, e aí vai-se a criança para fazer um diálogo de quem elas são, qual é o processo educacional, e aí entra também no conteúdo didático e paradidático, no projeto político-pedagógico e todas as outras coisas que norteiam a educação, aí sim a gente consegue pensar numa educação antirracista, sem preconceitos, para a diversidade e baseada no afeto. E este afeto, ele vem recheado do quê? No primeiro degrau da escola. Uma escola que pensa na diversidade, você já sabe quando você pisa nela, na forma como as pessoas se tratam, nos relacionamentos do chão da escola, como é esse diálogo com a comunidade, porque a educação ela é muito maior que isso. Sim. E aí a gente não deixa de falar sobre as questões étnico-raciais, sobre a questão do racismo. Esses diálogos têm que ser diálogos comuns, não diálogos aleatórios. Vamos falar um pouquinho disso aqui, porque depois esquece, aí acontece o que vem acontecendo. Houve-se uma alteração na lei, que é a carta maior da educação, e não existe uma implementação. Por que não existe uma implementação? Porque não tem um diálogo consistente acerca desses assuntos. E é preciso ter esse diálogo. Com certeza. É isso, né? A gente trata como um projeto paralelo e não como algo que faz parte verdadeiramente daquilo que a gente pensa como a educação que vai transformar, a educação transformadora da sociedade. E o bullying, Tainá? Tá, eu gosto muito de falar sobre isso mesmo, né? Tem um pouco de costume já, e eu acho muito importante a gente começar a falar a diferença, porque, infelizmente, ainda tratam o bullying e o racismo como a mesma coisa.
Ah, porque chamou ele de alguma coisa que ele não gostou. Ninguém vai olhar a cor do aluno, o que aconteceu, qual é o contexto. É bullying, porque é muito mais difícil tratar de racismo e porque o bullying se popularizou. O estudo do bullying não começou no Brasil, começou na Noruega há muito tempo atrás, tanto que bullying não é uma palavra brasileira. Então, a lei que fala sobre o bullying aqui é intimidação sistemática, e é uma das coisas que a gente tem tentado trazer, né, para que as pessoas consigam colocar na cabeça que é uma intimidação sistemática. Isso é o bullying, e quem sabe um dia ele fique mais abrasileirado, para que saia um pouco da utopia, porque quando a gente usa um termo, uma palavra que não é nossa, não é uma palavra brasileira, ele fica muito, fica incrível. Nossa, vamos falar de uma coisa que ninguém nunca viu. Não é, né? Sempre com certeza todo mundo viu. É muito comum a gente conhecer pessoas que tiveram ou como agressor ou como vítima ou plateia durante a fase escolar. Então, o bullying, primeiramente, toda intimidação, todo tipo de agressão física ou verbal que acontece no ambiente escolar, que pode ser ligado à característica do aluno, pode ser ligado, sim, ao estilo de cabelo do aluno, pode ser ligado à cor, não é exclusivamente, mas pode ser ligado à cor do aluno. Só que existem algumas características que depende do professor, depende dos gestores analisarem, que é esse aluno que é o agressor, provavelmente ele sofreu bullying na escola. Então, se ele sofreu bullying na escola, como foi, por quê, ou em casa, ele sofre agressão. Ele sofre algum tipo de agressão física ou verbal também. Então, conhecer o histórico desse aluno também fora da casa. E aí a gente vai pensar na vítima. O que essa criança ela aparenta? Quando ela é xingada ou insultada, o que ela aparenta? Ela perde a vontade de estudar, ela começa a faltar às aulas, ela tem medo de ir para a escola, ela tem medo daquele aluno. Tá bom, então nós temos a vítima e o agressor. E tem aquela porcentagem ali que a gente chama de espectador ou plateia, que são os alunos que estão sempre por perto, ou eles vão cutucar, né? Cutucar e sair, ali estando do lado do agressor, ou eles não vão falar nada, não vão contar para os professores, eles não vão denunciar, e aí a gente vê um contexto de bullying. Essa é a situação do bullying. E tá bom, agora a gente sabe qual é a situação do bullying, como a gente vai agir? A gente vai buscar conhecer quem são esses 3 envolvidos, né? Não literalmente 3 pessoas, mas 3 papéis, e conhecer o contexto cultural, o contexto familiar dessas crianças e trabalhar em conjunto. Não é possível você lidar com o bullying na sua escola se você não trabalhar em conjunto. O professor não vai dar conta sozinho, a professora também não. Os alunos não vão se virar e resolver, né? Porque, é criança, daqui a pouco eles estão brincando junto de novo. Não dá para ser assim, porque as raízes, né, o machucado, ele vai ficar lá. Eu tenho uma experiência muito forte de bullying na escola, nunca esqueci, e racismo também, né? Infelizmente, fui vítima de racismo e de bullying na escola, e eu nunca esqueci. Eu nunca pratiquei com alguém, porque eu já era maior, foi 7ª, 8ª série, mas eu não esqueci, e isso me causou, assim, muita insegurança, né? Hoje não, mas até eu atingir talvez meus 18, 17, eu era insegura com minha aparência e com as coisas que eu fazia, eu falava por causa disso. Então, ele deixa algumas raízes, né? Ele fica ali na criança. Deixa marcas, né? Marcas, isso. E vai levar para a vida da pessoa. E a gente vê falta muito formação disso. Especialmente como pedagoga, né? Acho que a Jennifer também, a gente troca muita ideia. Na educação superior, você vê, ele passa pelo bullying, ele fala ali sobre a lei anti-bullying. Eu tive a oportunidade de fazer um TCC sobre intimidação sistemática, mas a gente não é formado para lidar com bullying. E aí entra a formação continuada. Só que essa formação continuada precisa ser analisada, precisa ser avaliada. Os gestores precisam observar se os seus professores e professoras estão estudando, continuando a pesquisar, porque a gente só vai ter
uma educação além do que a gente teve na graduação, estudando mais. Infelizmente, o nosso processo educacional na faculdade, especialmente os cursos de licenciatura, são sucateados, e a gente não tem uma educação ali específica, ele não fala das dores que você vai ter na sala de aula, e vai acontecer. Então, aí nós temos professores com problemas para lidar com o bullying, as famílias têm problemas para lidar com o bullying, e os gestores também têm problema, porque ele não sabe como direcionar esses seus professores para que eles saibam como agir. E aí o estudante acaba ficando, tendo que se virar, assim, né? Tendo que se resolver, daqui a pouco eles estão brincando junto de novo e tal, coisas que a gente, infelizmente, ouve muito. Então, precisamos aprender a diferenciar o bullying do racismo, é urgente isso. Se você, educadora que está aí assistindo, gestor, entre em contato com a gente, se inscrevam para fazer o nosso curso de Educação para a Diversidade, porque graças a Piraporeando tem uma expertise para levar isso para o público, com condições de fazer isso. A gente trabalha todos os dias para que isso aconteça, porque é um buraco, as escolas estão aí gritando esses problemas, agora talvez não tanto porque estão na educação remota, mas pessoalmente, fisicamente ali, é um problema, é aparente, não é mais velado, não é escondido, e nós estamos aí para acabar com isso, para trabalhar e levar para o chão da escola, ajudar as pessoas a lidarem com essas questões, especialmente do bullying, do racismo, e temos uma educação baseada no afeto, porque nós estamos lidando com seres humanos, é impossível lidar com qualquer ser vivo, né? Mas se a gente está falando de educação, de uma criação de pessoas, nós precisamos levar o afeto em consideração. Eu não consigo imaginar uma educação sem afeto, especialmente para com aqueles que sofrem, que são os envolvidos no bullying, são os envolvidos com racismo, são aqueles que sofrem preconceito, né, de gênero, porque tem muito, infelizmente, e acho que é um pouco disso. Me empolguei. Não, com certeza. Estou aqui pensando, né, sobre até, né, para falar quem entrou agora, enfim, quem está acessando, a gente está falando sobre educação para a diversidade, e a Jennifer, né, e a Tainá estavam falando características do racismo, características do bullying, porque muitas vezes a gente vê, principalmente dentro do ambiente escolar, a escola tratando esses dois problemas de uma maneira errada, né? Tratando o bullying como se fosse o racismo, ou tratando o racismo, principalmente dessa ótica, né? Como se o racismo fosse uma prática de bullying, e existem características diferentes, existem ações diferentes também. Enquanto a Tainá e a Jennifer estavam, né, falando, a gente tem uma série de documentos, né, a própria Constituição, né, as diretrizes, a BNCC, que agora está sendo tão discutida, né, a Base Nacional Comum Curricular, enfim, a gente tem aí uma série de suportes para a gente poder implementar essa educação para a diversidade. Mas, com certeza, a gente precisa que os professores estejam formados e continuamente formados nessa temática, né? Eu sei que esse conteúdo ele não está lá quando o professor está se formando, seja em pedagogia, seja em letras, enfim, ele está se formando para educar outras pessoas, né? Para, enfim, ter um papel tão importante na vida de outras pessoas, de outros seres humanos, mas ele também não recebeu esse conteúdo, né? E no caso do racismo, né, a Jennifer trouxe uma coisa super importante, que é essa lei que ela fala de um direito que é igual para todos, mas ela não é equivalente, né? Realmente, até 1824, as pessoas negras elas não podiam estudar. Inclusive, mesmo que pessoas não negras quisessem, se dispusessem a ensinar pessoas negras a lerem e escrever, elas poderiam ser presas, era crime. Então, as pessoas negras não podiam aprender a ler e escrever. Aí, depois, até 1891,
as pessoas que vieram, né, de África, né, vieram para ser escravizadas aqui, não podiam estudar. E as pessoas nascidas aí, né, do ventre livre, entre aspas, né, porque de livre não tinha nada, algumas podiam, mas nunca conseguiam, porque o fato de alguma coisa estar acessível não significa que a pessoa vai ter exatamente o acesso. No Rio de Janeiro, por exemplo, até 1891, as pessoas negras não podiam estudar. A gente teve depois um outro problema, que a gente vê até hoje os resquícios desse problema, que é o que se chamou na época de formação utilitária. Então, quando as pessoas negras puderam começar a minimamente estudar, a ler, né? Vocês estão ouvindo um ruído, gente, desculpa. É a minha cachorra, mas ela tá assim, né? Tá aqui revolte. Ela também, né, fica revolte com esses assuntos. Mas essa formação utilitária extremamente racista, ela dizia o seguinte, que as pessoas negras, elas só poderiam aprender aquilo que fosse visto como uma coisa braçal, ou como uma coisa útil, que não demandaria um trabalho intelectual, porque as pessoas negras não eram consideradas intelectualmente capazes. Então, elas não tinham nenhum tipo de formação que trabalharia ali o intelecto. Era mais um trabalho mecanizado, braçal, né? E isso se perpetuou por muitos anos. E aí, quando a gente olha hoje, ainda hoje para 2020, por que será que os trabalhos que são menos remunerados e menos considerados, né? Por que esse trabalho ele é ocupado, na sua grande maioria, por pessoas negras? Isso é resquício de todo um racismo, porque lá em 1824, lá em 1891, as pessoas que faziam esse trabalho braçal são as mesmas pessoas que fazem o trabalho braçal hoje. E não é nenhum problema, nenhum tipo de profissão, nenhum tipo de trabalho. O problema é quando esse trabalho só é menosprezado porque quem faz são pessoas negras. Porque se esse trabalho fosse feito por pessoas não negras, por pessoas brancas, com certeza ele teria mais valor. Então, o que vai caracterizar um trabalho como qualificado, importante, necessário, intelectualizado, é justamente quem está fazendo aquele trabalho, né? E isso não começou agora. Por isso que essa formação da educação para a diversidade, quando a gente olha para a estrutura do racismo, quando a gente olha para a estrutura do bullying, a gente vai trazer também contextos históricos, porque o racismo que a gente vive hoje, ele não veio do nada, né? As práticas do racismo de hoje, elas não vieram do nada, né? Elas têm ali elas têm todo um porquê, né? E uma vez eu ouvi de uma criança assim, um menino, ele devia ter uns 8 anos de idade, ele falou assim, poxa, mas por que eles não fizeram nada, né? Por que as pessoas negras que viveram todo esse tipo de violência naquela época, por que eles não fizeram alguma coisa para mudar essa história? Então, assim, ainda é perverso, porque essa criança que me perguntou isso, na cabeça dela, além dela sofrer, ela é culpada de os antepassados dela, né, não terem feito nada. Na cabeça dela, né, nada foi feito, o que é mentira. Porque a sociedade coloca o branco como o salvador. Afinal, quem aboliu a escravidão? Que é mentira, a gente sabe. Quando a gente estuda, quando a gente olha, né, para a história, a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que o movimento abolicionista começou pelas pessoas negras e ele foi conduzido e ele foi efetivo por causa dos abolicionistas, das pessoas abolicionistas negros. A Caixa Econômica Federal, quem não conhece a história da Caixa Econômica ou o termo Caixa Econômica, procurem, né? Vou deixar aqui, mas para vocês entenderem de onde vem essa expressão. Quem foram as mulheres que começaram a juntar dinheiro para que, com o dinheiro dela, pessoas negras fossem libertas? Porque naquela época a liberdade era comprada. Depois lá, né, da falsa abolição da escravatura, as pessoas tinham a liberdade quando elas pagavam por essa liberdade. Só que como é que elas iam ter dinheiro se elas não podiam trabalhar e ser remuneradas por isso? Né? Os negros não podiam votar. Isso é uma outra questão.
Então, se eles não podiam votar, como eles iam mudar a realidade deles, né? Como eles iam eleger um representante negro que, entendendo das dificuldades, desafios e problemáticas do racismo, ia se dispor a mudar essa realidade, se eles não podiam votar, né? Em relação ao bullying, por exemplo, a gente tem um menosprezo enorme em relação ao sentimento da criança, né? Esses dias eu estava lembrando de uma história que é o direito sobre o próprio corpo, né? Quem nunca viu, ou às vezes até nunca presenciou a seguinte cena, né? Você está na sua casa com o seu filho, sua filha, chega um adulto, e aí você fala para o seu filho, né, ou para sua filha, vai lá cumprimentar fulano, né, e aí a criança fala bom dia ou boa tarde, dá um beijo nele, e a criança não quer. Dá um abraço nele, e a criança não quer. E aí você fala que a criança é mal educada. O que você está dizendo? Que o fato dela não querer, né, dispor do corpo dela num beijo, num abraço, que isso é errado. Que ela tem sim que, a todo momento, beijar mesmo sem vontade, abraçar mesmo sem vontade. Ora, numa criança de 5 e 6 anos de idade, como que ela vai saber o que é abuso e o que não é abuso? Se ela não tem o direito de negar um carinho. Ela não tem maturidade para fazer essa diferença. E aí, isso quem está dizendo, gente, não sou só eu, né? Isso vem de um estudo. Claro, eu trabalho com isso, né? Estudo sobre isso, mas a gente tem uma série de pesquisas na área da pediatria, da psicologia infantil, que fala sobre como uma criança, principalmente na primeira infância, que vai ali até os 6 anos, né? Como uma criança, ela ainda está construindo a ideia dela do que é o direito sobre o próprio corpo. E aí a gente quer que essa criança beije, abraça, toque, seja tocada, mesmo sem ela querer. Então, a gente, como a Tainá disse, né, a Jennifer também trouxe essa questão da gente estudar continuamente, né? A gente precisa continuamente falar sobre isso. E eu quero reforçar o seguinte, que vocês podem deixar aqui dúvidas, comentários, mandem perguntas para poder a gente falar aqui e comentar. A hora voa, né? Faltam 10 minutos para as 5. Meu Deus do céu, como assim? Mas eu queria que vocês falassem um pouco, de uma maneira bem sucinta e objetiva, para a gente poder ver se consegue responder alguma das perguntas aqui ainda. Mas eu queria que vocês falassem sobre ações práticas que a escola, a família, pode fazer para que a gente tenha uma educação para a sociedade, né? Então, pensando principalmente na escola, que a gente tem falado muito aqui da escola, né? Dentro da Piraporiando, a gente tem o Programa de Educação para a Diversidade, né? Que atua com as escolas, e a gente tem tanto a formação continuada do professor, as atividades com os estudantes, o conteúdo para as famílias, mas para além disso, assim, quais são as ações práticas, assim, que uma escola que está comprometida com a educação para a diversidade, que ela pode fazer, assim, amanhã? Tipo, amanhã ela já pode começar fazendo o quê, por exemplo, para ela poder ter uma educação que olha para essa diversidade? Vou começar pela Jennifer, de novo. Para mim, o primeiro passo é pensar na formação docente. Não existe nenhuma escola que caminhe sem ver os seus profissionais e de que forma que esses profissionais têm condições de mediar os saberes dos seus alunos. Posto isso, é ver de que forma aí pensar em práticas do conteúdo que é praticado nessa escola. Vamos lá. Pensou na identidade, pensou nos profissionais. Ok. Descortinou, desconstruiu. Agora que esse profissional está apto, vamos pensar nas práticas dos conteúdos. De que forma que os conteúdos didáticos e paradidáticos são postos? De que forma que esse currículo é estruturado? Como que o projeto político-pedagógico dessa escola se faz? Posto isso, vamos dialogar com a família. Não existe possibilidade de pensar numa educação completa sem um diálogo com a família e a comunidade. Não coloque a família e a comunidade como um lugar de não educação, de não saberes.
de só uma vivência em casa, porque a casa é também manutenção escolar, visto hoje que a educação é remota. O que seria da educação sem as famílias? Com certeza. Segundo passo, pensar de que forma que essa educação pode ser reverberada e trocada nos saberes dentro das crianças. Como a criança pode ser também, pode participar como corresponsabilidade na estruturação da escola e na manutenção da sua própria educação. E aí, não entendam mal as minhas falas, eu não estou falando do novo formato educacional, de que a criança é responsável plenamente pela educação dela. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma construção conjunta, relação criança, educador e educadora, e vice-versa. Colocar a criança não como um sujeito abstrato. Eu estou falando disso desde a primeiríssima infância, lá dos 0 aos 3 anos, até a galera do ensino médio. Não coloque a criança como um sujeito abstrato, como uma tábua rasa, que você vai lá e engendra todo o conhecimento, todas as suas vivências, todas as suas identidades e desconsidera isso. Posto isso, a gente consegue sanar muitas questões. A gente dialoga uma educação pela diversidade, a gente sana as questões de bullying, a gente sana as questões de preconceito e a gente começa a pensar em perspectivas de uma educação antirracista. Sem fazer isso, não adianta. A escola vai ficar sempre fazendo mais do mesmo. Sempre pontuar em primeiro lugar, formação docente, pensar no conteúdo, família e a criança não apenas como um sujeito abstrato. E aí, por último, pensar nas questões das novas tecnologias. De que forma as tecnologias podem trazer favorecimento para a educação e não favorecimento. Porque até então, as tecnologias como o celular ou o tablet eram os inimigos da escola. Mas aí a gente não pode deixar de colocar as relações de igualdade e desigualdade social. Que aí cai lá no primeiro ponto de formação docente, de conteúdo e estruturação do chão da escola. Eu acredito que essas práticas de a priori, a gente já começa a pensar em narrativas educacionais mais equivalentes. Muito bom. E você, Tainá? Eu sempre penso que você não consegue educar, você não consegue lidar e conversar com alguém que você não conhece. Você pode conversar, você pode conseguir alguma coisa, mas para que haja uma mudança, você precisa conhecer. E a escola precisa conhecer qual é o público dela. Não tem como. Né? Então, os professores, educadores, educadoras precisam conhecer seus estudantes, os seus gestores e gestoras precisam conhecer os seus professores e os seus estudantes e qual é o público que eles estão atendendo ali, né? Se a gente pensa que nós estamos num país totalmente diverso, totalmente. Tem alunos que pegam uma canoa para ir para a escola, tem alunos que pegam ônibus e tem alunos que pegam um carro ou vão andando. Isso já é uma diversidade imensa. Então, se você sabe disso, você precisa conhecer o seu público. E a partir do momento que você conhece para quem você está falando, para quem você está planejando esse projeto político-pedagógico lá no início do ano, quando você senta, você conhece o seu bairro, quais os bairros que a sua escola abrange, e aí você consegue pensar quais são as necessidades desse público, o que você precisa fazer para que lá no início do ano, no seu balanço, você fala, olha, a gente cumpriu o nosso PPP. Por quê? Porque a gente levou em consideração a realidade da nossa instituição. A realidade de uma instituição de Alphaville não é a mesma de uma instituição lá de Paraisópolis. Então, a escola e o professor e o gestor precisa conhecer o seu público, precisa planejar e precisa trabalhar dentro das dores e das necessidades do público que eles vão atender, que são esses estudantes, porque a partir do momento que você entra na área da educação, você tem uma enorme responsabilidade. Não dá, assim, me desculpa quem está assistindo aqui e prestou, e foi fazer pedagogia porque quis prestar um concurso e ter estabilidade. Você nunca vai ser feliz,
porque não é isso não é disso que se consiste a educação. A educação se consiste numa mudança, se consiste numa reflexão diária da sua prática. Um educador, ele precisa todos os dias se questionar, e ele precisa estudar, e ele precisa conhecer mais. Então, para mim, é o conhecimento, é a busca sempre de saber quem são esses que eu vou atender, como eu quero atendê-los, para que eu tenha um bom resultado. E isso não é só para o ego, né, para se sentir bem, é para que aqueles centenas de crianças que vai se formar e vai sair dessa instituição, de fato saiam educadas, tenham aprendido alguma coisa, porque isso também é um dos problemas do nosso país. A educação é um dos maiores, mas como isso se dá, é um problema muito grande, muito grande. Com certeza. Bem, Eu eu só queria tô... pontuar. Oi, vai, Eu pode queria ir. pontuar uma coisa rapidinha, que são dois pontos. Nós não estamos aqui para culpabilizar os educadores e educadoras, estamos aqui para construir novas narrativas. E também é muito importante pontuar as questões de que a educação, ela é mantenedora da sociedade. Os indivíduos que sairão da escola serão responsáveis para o futuro dessa sociedade. Nós estamos falando de cidadania. Então é muito importante pontuar isso. Não estamos para culpabilizar e nós estamos falando de uma educação que vai manter as próximas gerações. Com certeza, é verdade. Era só A isso. gente... Não, ótimo, muito bom, Jennifer, porque a gente sabe, né, que as escolas estão passando por muitos desafios. O professor, hoje em dia, ele tem que fazer vídeo, fazer gestão de plataforma, quase que virar um youtuber, enfim, aí ele está dando aula, às vezes a família está ali vendo ele, né, então quer se meter, às vezes, quer intervir, enfim, e ao mesmo tempo ele está sendo cobrado por uma diretoria ou por uma coordenação, enfim, é uma série de questões, e quando a gente fala, né, que o professor, ele precisa receber essa formação, é justamente porque nenhuma escola, mesmo que ela tenha toda ali uma capacidade financeira mesmo, né, de ter ferramentas e de ter plataformas e tudo mais, mas se o professor ele não tem intimidade com aquele tema, né, se ele não tem ali uma formação, mesmo que seja uma formação inicial naquele assunto, a gente não só não vai conseguir avançar na temática da educação para a diversidade, como a gente vai expor esse professor. A gente vai, mesmo sem querer, ele vai ter a sua imagem fragilizada, porque ele vai tentar fazer um trabalho sem todas as ferramentas, né, sem a bagagem aí que ele precisa ter. Quero aproveitar, agradecer aqui os comentários do Jean, da Renata, enfim, né, tem um monte de gente mandando mensagem aqui. Essas mensagens vão ficar aí no nosso Facebook para a gente poder comentar. O tempo passou muito rápido, já deu 5 horas da tarde, mas eu quero encerrar falando um pouquinho sobre... A gente está falando muito do curso, né, de Educação para a Diversidade, e aí para explicar um pouquinho, né, sobre esse nosso trabalho, como eu falei, a Piraporianda ela é uma edtech, né, edtech são empresas que usam a tecnologia em prol da educação, e o nosso foco é Educação para a Diversidade. Então a gente tem esse programa de Educação para a Diversidade, que as escolas, elas fazem uma adesão, então elas têm uma assinatura e a gente tem a formação continuada do professor, a gente tem as atividades que são elaboradas pelo nosso educativo pedagógico, essas atividades estão focadas na educação infantil, no Fundamental 1 e 2, e tem algumas atividades só focadas no ensino médio. O nosso principal foco é infantil e fundamental, mas a gente vem percebendo também, cada vez mais, a necessidade de uma formação para os professores nesses assuntos. Então, toda essa contextualização social que a gente traz, essa contextualização histórica, até a Tainá, quando ela estava falando do bullying, explicando que o bullying, a expressão, né, não nasceu aqui no Brasil, é uma palavra que vem, né, de uma outra língua, né, o estudo do bullying começou na Noruega, enfim, a gente tem essa terminologia, né,
que não é na nossa língua, isso cria todo um imaginário em relação ao bullying, por exemplo. Me fez pensar também na importância da gente contextualizar qual é a nossa realidade no Brasil. Porque, por exemplo, se na Noruega, vamos pensar então na Noruega. Lá na Noruega, a gente não tem, assim, a população negra na Noruega é quase nenhuma, né? Então, quando a Noruega considera que uma diferença de cor de pele é bullying, ela está falando do recorte social dela. Porque para ela estudar e chegar nessa conclusão, ela olhou para as dinâmicas sociais do seu próprio país, né? E a gente tem que parar com essa mania, e aí quando eu falo a gente, né, a sociedade brasileira, que é pegar um modelo que foi criado, estruturado num outro país, trazer aqui para o nosso país sem contextualizar. No Brasil, o racismo, ele atravessa todas as questões. Atravessa as questões econômicas, sim. Mas quem é pobre também sofre. Claro que sim. Mas qual é a maior população pobre economicamente que eu estou dizendo, tá? Quando a gente pensa na questão de classificação econômica, quem são essas pessoas? São as pessoas negras. Quando a gente fala de violência, né? Quem são as pessoas que sofrem todo tipo de violência, né? Num número mais expressivo? As pessoas negras, a comunidade negra. O maior índice de pessoas que estão fora da escola, crianças e jovens negros. Maior número de evasão escolar que nós temos, de crianças e jovens negros. Então, no Brasil, e aí, gente, a gente fala isso com muita dor, né? A gente não fala isso, eu tenho a sensação, às vezes, de que as pessoas, a gente adora falar assim, né? Que a gente adora estar nas estatísticas. Não, né? A gente não gosta de sofrer violência, nem nós, nem as crianças, nem os adolescentes negros, nem as pessoas adultas. A gente não gosta de ser alvo, porque nós somos alvo 24 horas por dia. Só que ser pobre, ser marginalizado, ser violentado e ser negro no Brasil é quase a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa, porque as pessoas que mais morrem, que mais sofrem, que mais são violentadas, que menos têm educação, são as pessoas negras. Então, a gente precisa olhar para o nosso recorte. E a metodologia pedagógica da Noruega, da Finlândia, né, que é considerada aí a melhor educação do mundo, é ótimo, né? Tem muita coisa boa para a gente aprender, sem dúvida. Pode ser uma referência para a gente, sem dúvida, contando que a gente traga para a nossa realidade brasileira. Então, é olhar para esses modelos educacionais e pensar o que de bom eu posso tirar daqui, trazer para a minha realidade, contextualizar e transformar aquilo que eu venho fazendo para que a gente tenha uma educação de mais qualidade e não trazer para cá e achar que vai enfiar a goela abaixo, porque a gente vai acabar tendo educação de qualidade para um grupo e o outro grupo vai continuar marginalizado, com problemas sociais e educacionais que a gente sabe quais são e que a gente vive até hoje, né? Então, quero aproveitar e convidar todos e todas que ficaram aqui com a gente para conhecerem a Piraporeando. É muito importante dizer também que esse trabalho de educação para a diversidade, de educação antirracista, ele precisa ser implementado todos os dias. Então, como a Tainá colocou, né, e a Jennifer, o problema do racismo ele não é um problema que deve ser combatido só por pessoas negras. Eu vou ficar muito feliz o dia que eu ver uma professora não negra fazendo um trabalho, fazendo uma live, falando de educação antirracista. Por que quando a gente vê esse trabalho, a gente só vê pessoas negras falando, né? Claro que a gente sempre vai estar no maior número falando sobre isso, porque nós somos o centro dessa temática. E nós precisamos, sim, protagonizar esse lugar de fala. Mas isso não significa que as outras pessoas não tenham que falar e que implementar essas ações no seu trabalho, né? Então, pensar quais são os seus autores, né? Que tipo de autor você estuda, quais são suas referências educacionais, quando você consome não só o conteúdo educacional, mas quando você consome cultura também, né? Quais são as suas referências?
Porque se a gente não mudar os hábitos, a gente não vai mudar o resultado, né? Não adianta. Se a gente começa, eu quero fazer um curso sobre tal coisa porque eu quero aprender um pouco mais. Onde você vai fazer esse curso? Quem serão seus professores? Tem professores negros lá também? Tem autores negros na bibliografia do curso que você vai estudar? Porque se você não mudar os seus hábitos, a gente vai continuar tendo o mesmo resultado, que é uma sociedade racista, que é uma sociedade preconceituosa, né? Então, quem quiser conhecer a Piraporeando, a gente vai ficar muito feliz, tá? De vocês conhecerem um pouco mais o nosso trabalho. Quem quiser se inscrever no curso, a gente ainda tem vagas e a inscrição ainda está aberta. A Tainá não, desculpa, a Indiara está compartilhando aí com vocês, mas para além disso, fiquem à vontade de conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, de mandarem dúvidas, questionamentos também. A gente com certeza vai ficar muito feliz de responder. E quero agradecer a Tainá e a Jennifer, dizer que é muito bom, né, trabalhar numa equipe tão dedicada, vocês puderam ver, né, gente? Estou muito, muito, muito bem acompanhada e aprendo todos os dias com essas duas mulheres maravilhosas, educadoras, e a gente com certeza tem muitas novidades aí da Piraporeando para vir, muita coisa, gente, segurem o coração, muita coisa bacana vindo por aí, se cuidem, né, quem puder, fique em casa, quem não puder, tenha cuidado, para a gente passar por esse momento aí de uma maneira minimamente resguardada, né? Com a nossa sanidade física e mental protegida. Então, eu quero agradecer a participação da Tainá e da Jennifer. Não sei se a Tainá e a Jennifer querem mandar um tchau para a galera. Sim, obrigada, pessoal. Fico muito feliz de estar diante de mulheres pretas tão incríveis. Eu fico muito grata quando os nossos ancestrais e as nossas ancestrais lutaram para que nós chegássemos aqui e tivéssemos plenas condições de fala e alicerce para isso. Então, eu fico muito, muito feliz de hoje poder trabalhar com mulheres pretas, com um diálogo equivalente, porque eu tenho certeza absoluta que são as mulheres que movimentarão este país para um lugar muito mais próximo de um bem-estar, de um bem viver, de uma sociedade mais equivalente, com proporcionalidade, como você mesma diz, Janine. Muito obrigada. E vida longa, Piraporeando, que é o futuro educacional. Vida longa. Com certeza. Também agradeço, né, todo mundo que assistiu, agradeço também a Janine por proporcionar para a gente essa troca e esse aprendizado e externar um pouco do que a gente faz todos os dias na Piraporeando. Isso é uma fração mínima do nosso trabalho, então também convido vocês a curtirem nossas páginas, mandar e-mail, entrar em contato. A gente está sempre aberta para muita reflexão, discussão. São os temas que nos movem, né? E vamos juntas, vamos juntos construir uma educação com amor, com afeto, uma educação com equidade e que abarque, que aproxime todos, né? E nunca divida. A educação não pode dividir, ela deve nos aproximar. Eu agradeço todo mundo que participou, que comentou, fiquei vendo os comentários. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Um abraço, viu? Qualquer dúvida, qualquer coisa, só escrever pra gente. A Indiara mandou aí os contatos. E vocês estão aqui no nosso Facebook, né? Tem lá o Instagram. Em breve a gente vai estrear o nosso novo site. Então, para quem tem entrado aí no site, tá vendo uma mensagenzinha lá de que um novo site está sendo feito, tá ficando muito bacana. E como eu falei, tem várias outras novidades vindo por aí. Um beijo, boa tarde para todos e todas. Tchau, Tainá, tchau, Jennifer. Obrigada, Indiara, obrigada, Kátia, por todo o apoio, tá, gente? A Indiara maravilhosa da nossa comunicação, se vira nos 30, nos 60, nos 90, faz de um tudo, cambalhota, mil coisas. Obrigado, Kátia, que é do nosso comercial, que está aqui também acompanhando a gente. Obrigada, gente. A nossa equipe é realmente muito maravilhosa e é muito bom a gente estar em tão boa companhia e crescendo cada dia mais fortalecidos. Beijos. Tchau, tchau. Boa tarde.